Boa noite, irmãs. Boa noite, irmãos. Que a graça, a paz, a misericórdia e a prosperidade de nosso Deus esteja sobre todos nós. Hoje é quinta-feira, dia de mais um encontro, dia de mais um momento onde nós tiramos para levar os nossos pensamentos a Deus, para buscarmos a vontade dEle, para adorarmos a Ele. Louvado seja o nome de Jesus, que Ele venha na minha casa, na sua casa, que Ele participe junto conosco dessa celebração, que o Senhor Espírito Santo nos une, nos dê comunhão, nos dê discernimento, nos ensine e que eu e você tenhamos coragem para colocar em prática o que aprendermos nesta noite. Estamos só com um culto online, essa semana, esperamos aí em Deus que a partir de semana que vem nós possamos estar de forma diferente, contudo seja feita a vontade do Senhor. Eu quero convidar os amados a orar nesse momento, clamarmos a Deus para que Ele venha sobre nós e nos ajude a cultuá-lo. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus, para a Tua honra, a Tua glória e Teu louvor, aqui nós estamos, Pai, e somos muito agradecidos a Ti. Agradecidos porque o Senhor é Deus de maravilhas, o Senhor é Deus de salvação, o Senhor é Deus que está sempre presente com os seus filhos. Louvado seja o Teu santo nome. Perdoe nossos pecados, perdoe nossas falhas, nos ajude a não pecar mais contra Ti, Senhor. Que nesta noite possamos todos celebrar a Ti, possamos Te buscar, possamos, meu Deus, aceitar o que o Senhor deseja para nós. Fala conosco. Hoje é um dia de reunião, hoje é dia de comunhão, hoje é dia de buscarmos aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. As bênçãos, mas também a admoestação, mas também o consolo, mas também a disciplina. Nós buscamos tudo no Senhor, porque todas as coisas boas vêm de Ti, Senhor. Tudo aquilo que presta, tudo aquilo que é digno, tudo aquilo que importa, vem de Ti. Assim, nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, nós estamos orando a Deus, clamando a Deus sobre a vida de nossas irmãs e irmãos, Então, o irmão Júnior, para quem ainda não sabe, graças a Deus ele saiu da UTI, foi para o quarto. Espero que em breve ele retorne para sua casa. Continuemos orando. A mãe de nosso irmão Rafael Elias já saiu do hospital, foi para casa, mas ainda está em recuperação. Também continuemos orando. Clamemos a Deus sobre a vida de todos os que enfrentam essa doença chamada Covid. Mas não só essa, mas todas as enfermidades. Há pessoas que estão aí sofrendo por causa do câncer, por causa de outras moléstias, Mas o nosso Deus é o Jeová Rafá, o Deus que cura toda dor. Continuemos orando. Clamemos a Deus para que abençoe a nossa cidade, para que abençoe o nosso estado, o nosso país, traga cura, restauração, e para aqueles que infelizmente já faleceram, que as famílias dessas pessoas sejam consoladas. Que o Senhor traga a paz que excede todo entendimento, traga o conforto e o refrigério necessário nessa hora. Eu quero convidar os amados a ler Salmos número 96, versos de 1 a 3. Olha o que o salmista diz em Salmos 96, versos de 1 a 3. Cantem ao Senhor um cântico novo, cantem ao Senhor todas as terras. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, proclamem a sua salvação dia após dia. Anunciem entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. O salmista nos convida a glorificar a Deus dia após dia. Aqui não está falando dias bons, aí você glorifica a Deus. Dias ruins, aí você para. Não, é dia após dia. Eu escutei uma frase que dizia que os dias tristes duram tanto quanto os dias alegres. Quer dizer,
os dias, eles passarão, não é? Assim como os dias alegres que temos têm um tempo determinado, os dias tristes também têm. Precisamos buscar ao Senhor em novidade de vida, com cânticos novos. Louvar ao Senhor pelas bênçãos novas. Louvar ao Senhor pelo cuidado, por mais um dia de vida, por mais um momento junto com a nossa família, por mais uma conta paga, né? Por mais uma manutenção de algo que o Senhor tem nos dado. Nós precisamos cantar ao Senhor. E aqui não inclui só no sentido de métricas musicais, de rimas, de melodias, não, mas de colocar para fora um verso, uma canção, uma ideia, um agradecimento. Em tudo dar graças. Em tudo dar graças. Nós vivemos debaixo da graça de nosso Pai amado. Ele tem cuidado de nós, Ele tem zelado por nós. Os dias não são muito bons em vista de outros que já se passaram, mas o nosso Deus não tem deixado. O nosso Deus não tem nos abandonado. Nosso Deus está junto conosco, mesmo diante de nossas dificuldades, de nosso sofrimento, de nossas perdas. Eu me lembro do texto de Gênesis, capítulo 42, quando José, lá no Egito, ele tem filhos, e o nome de seus filhos é Manassés e Efraim. O primeiro significa Deus me fez esquecer. José tinha passado por muitos problemas, muitas dificuldades, e Deus consolou, tratou o seu passado. Efraim, Deus me faz prosperar. Que apesar de todo o sofrimento, de toda a perda de José, ele entende que Deus o tinha feito prosperar. Aqui neste Salmo 96, o salmista nos convida a louvarmos ao Senhor dia após dia. Nós não sabemos o que nos reserva o dia de amanhã, mas uma coisa nós sabemos: o nosso Deus Todo-Poderoso continua no controle de todas as coisas. Que eu e você possamos anunciar as maravilhas do Senhor. Que eu e você possamos testemunhar que sim, vale a pena servir ao Senhor, o nosso Deus, segui-lo, colocá-lo à frente de tudo, clamarmos a Ele. Que nós possamos, nesta noite, celebrar ao Senhor e compreender o que o Senhor deseja para cada um de nós. Vamos orar mais uma vez? Quero convidá-los a apresentar, você aí, onde você está, apresentar o seu pedido de oração ao Senhor Espírito Santo. É Ele quem sonda o nosso coração, é Ele quem sabe qual é a nossa necessidade, mas eu te peço, agradeça. Por pior que tenha sido o seu dia, a sua semana, agradeça. Seja agradecido ao Senhor Jesus que cuidou de você, que cuidou da sua família, que cuidou da sua casa, do pão que está na sua mesa, do alimento que chegou até você. Cuidemos em agradecer ao Senhor da nossa salvação. Vamos orar? Santo Deus, amado Pai, louvado seja o teu santo nome. Queremos te agradecer pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco. Mesmo nos momentos de dores, nos momentos onde nós possamos vir a nos sentir abandonados, desamparados, mas não estamos, porque o Senhor é fiel. Mesmo que haja, meu Pai, a infidelidade da nossa parte, o Senhor continua fiel. Aquilo que o Senhor, meu Deus, prometeu, o Senhor cumprirá. Como um bom pai que cuida dos filhos no momento da enfermidade, o Senhor está junto conosco. Louvado seja o teu santo nome. Queremos te agradecer pela primeira igreja batista aqui em Catalão. Queremos te agradecer pelo cuidado que o Senhor tem tido com os teus servos. Queremos te agradecer porque o Senhor responde às orações. Louvado seja, ó Pai. Engrandecido seja e bendito seja o teu santo nome. Santo Deus, para a tua honra, a tua glória e teu louvor, nós aqui nos encontramos e nos colocamos na brecha para interceder sobre aqueles que estão necessitados.
seja aquele que precisa de um trabalho digno para poder sustentar sua família e sua casa, seja aquele, meu Deus, que está em um leito de hospital e precisa da tua cura, seja aquele que está passando por dificuldades em seu casamento, ou com a criação de seus filhos, ou com a situação de seus familiares. Eu não sei, mas eu sei que o Senhor é Deus sobre tudo e que o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor é o nosso Salvador. A tua morte ali na cruz do Calvário não foi em vão. O Senhor é o nosso Salvador. Maravilhoso tu és, ó Pai. Maravilhoso tu és. Visita, Senhor, esta nação. Visita os governantes. Visita, Senhor Jesus, as autoridades que o Senhor mesmo constituiu. Dê, Senhor, dê para elas sabedoria, dê para elas discernimento, dê para elas responsabilidade sobre o povo. Ajuda, Senhor Jesus, nos ajude. Pai amado, que eu e meus irmãos possamos ter sempre motivos de gratidão, sempre motivos de louvor em nossos lábios, que nós possamos, Pai, louvar a Ti pela Tua beleza da Tua santidade, louvar a Ti pelo Teu cuidado e controle, louvar a Ti sobre a Sua soberania, sobre a Tua misericórdia, sobre o Teu amor constante. Louvado, Pai, louvado seja o Teu santo nome. Santo Deus, continue conosco, nos ajude no culto de hoje, nos ajude a compreender a Tua palavra, nos ajude a sermos, Senhor Jesus, capazes, corajosos de obedecer a Ti. Assim oramos, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Meus queridos, nós estamos nas quintas-feiras aprendendo sobre doutrina. O que a Igreja Batista crê em relação aos diversos assuntos que a Bíblia traz. Como nós interpretamos e colocamos isso em prática. E hoje nós vamos aprender sobre a ceia do Senhor. Nós estamos dentro do estudo sobre as ordenanças. As duas ordenanças que Jesus deixou para nós. Começamos quinta-feira passada falando sobre o batismo e hoje nós vamos falar sobre a ceia. Então você que não pegou aí o estudo de quinta-feira passada, acesse aí o YouTube, acesse aí a nossa página no Facebook que você encontrará lá o estudo. O estudo de hoje é consequência, né? É segmento, melhor dizendo, deste estudo que fizemos quinta-feira passada. Então, hoje nós vamos ver sobre a ceia do Senhor e a importância dela para nós. Mas antes de entrarmos no texto bíblico e discutirmos este assunto, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você tem sentido falta dos feriados? Feriado aí de Carnaval, né, a Semana Santa, Tiradentes, Independência, a Proclamação da República, o dia do aniversário da cidade, né? Será que está te fazendo falta? Bom, mas vamos fazer outra pergunta aqui em relação a esse tema. Você sabe qual é a função dos feriados? Por que os feriados existem? Bem, os feriados existem, entre outras razões, mas as principais são para demarcar uma passagem de tempo ou celebrar algum fato muito importante que aconteceu, seja de característica religiosa, seja de característica para a nação, seja de grupo étnico, trabalhista ou mesmo na comunidade. Então o feriado ele tem uma função de comemorar, de celebrar, de reverenciar no sentido de fazer algo honroso em relação àquela data em específico. O feriado não é para a gente ficar na preguiça. O feriado foi instituído como um ponto marcante,
algo que naquele dia deve ser levado em conta, porque estamos comemorando aquilo, celebrando ou relembrando tal fato ou tal ato. Muitos feriados acabam perdendo essa referência e se transformam em apenas dias de festa, dias de organizar ali um churrasco, não é? Dia de ficar olhando para cima, deitado no sofá, descansando. Só festas, fogos e ócio. Observemos o Natal. O Natal se transforma em uma data comercial, tanto que estão tirando Cristo desta celebração. A ênfase fica mais a cargo do velhinho, não é, de barba branca, barrigudo, vestido de vermelho, do que do aniversariante daquela data. Nós precisamos olhar com mais cuidado para que a ceia do Senhor não se transforme como estes feriados. Não se transforme em apenas um evento ocasional, ordinário, dentro da igreja. Apenas mais uma celebração sem sentido, sem nexo, sem fundamento. A ceia do Senhor, ela tem toda uma referência, tem toda uma função prática nesta celebração no seio da igreja. A palavra do Senhor, em 1 Coríntios 26, vamos dar uma lida lá. 1 Coríntios, talvez você já saiba de cor esse texto, mas vamos confirmar aqui. 1 Coríntios 11, verso 26. Aqui, Paulo diz à igreja em Corinto: porque todas as vezes que comeres este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então, dessas ordenanças do batismo e a ceia, nós vemos claramente a mão de Cristo aqui, mandando a igreja celebrar, mandando a igreja fazer, mandando a igreja mostrar isso para a comunidade até que Cristo volte, até que Cristo venha. O próprio Senhor Jesus instituiu esta ceia. Ele participou dela e sobre ela ele deu orientações. Para o cristão, para mim, para você, para o crente, o discípulo de Jesus, é um privilégio participar desta ordenança. Jesus, ele institui a ceia em uma noite de Páscoa. E nós podemos dizer que Jesus vai substituir a Páscoa pela ceia. Quando a gente sabe a história da formação desta festa chamada Páscoa para os judeus, o contexto diz muito para mim e para você. Observemos. Em Êxodo capítulo 12, nós temos a história de como o Senhor, após 9 pragas, ele alerta a Moisés para dizer para todo o povo que o povo precisaria, ali no Egito ainda, né, os judeus precisariam fazer uma celebração. E esta celebração, quem a fizesse seria abençoado grandemente. Porque o Senhor, ele iria mandar a 10ª praga, ele iria mandar o seu anjo passar de casa em casa e matar todos os primogênitos, seja de homens ou de animais. Naquela casa, os primogênitos iriam morrer, se a pessoa não cresce no que fosse mandado aqui.
A pessoa que não tivesse fé, a pessoa que não tivesse consciência ou não tivesse feito como Moisés ordenou ao povo, sofreria as consequências que o anjo iria trazer, a morte dos primeiros filhos. Então, a orientação era: pegue ervas amargas, né? Você vai fazer ali uns chás, vai fazer ali um suco com estas ervas amargas. Você vai pegar também a farinha e vai produzir um pão que ele não deve conter fermento e ele deve ser assado rápido. E você vai pegar também um cordeiro, né? Um cabritinho ali, um cabrito não, um cordeiro mesmo, né? O filhote da ovelha. Você vai pegar esse cordeiro e vai observar se ele não tem nenhum defeito, nenhum problema e tal, e depois você vai matar este cordeiro. Você vai assar e você vai comer. E o sangue deste cordeiro você vai pegar e vai passar nos umbrais das portas, nas laterais. Você vai passar por cima daquela trave, né? Por cima da porta. Você vai passar ali. E quando o anjo do Senhor vier, ele vai olhar na casa e ver se tem essa marca de sangue. E se tiver essa marca de sangue, ele não vai entrar nela, ele vai-se embora, ele vai para a próxima. Mas se tiver faltando esta marca, se acaso o anjo chegar em uma casa e não tiver esta marca, ele vai entrar nesta casa e vai matar o primogênito. E esta palavra foi dita. Esta palavra foi ordenada para o povo. E o povo então começou a fazer. E havia também a necessidade de comer todo aquele animal, né, assado. E se o animal fosse grande demais para que a família comesse, ele devia chamar os seus vizinhos, devia chamar, né, outras pessoas para ajudá-los. E assim foi. Quem produziu ali este ato, né? Quem produziu ali este ritual, vamos dizer assim, de sacrificar o cordeiro, tirar o sangue do cordeiro, passar nos umbrais, depois assar o cordeiro, comer, né? Comer os pães sem fermento, beber daquele chá de ervas amargas. Então, estes tiveram a salvação. Mas quem não creu, quem não fez, não teve nada. Simplesmente sofreu a consequência de perder os seus primogênitos. Desde a preparação do sacrifício com o cordeiro, aonde a carne do cordeiro deveria ser ingerida pelo celebrante, por aquele que estava participando. Ele deveria pegar deste sacrifício e colocar dentro de si, literalmente, deveria comer ali aquele cordeiro assado. E o sangue deste cordeiro deveria ser passado nos umbrais. A pessoa tinha que seguir certinho, tinha que acreditar nesta proteção deste sangue do animal sacrificado para libertar-se, para prevenir que a sua família sofresse a perda dos seus primogênitos. Então, as ervas amargas eram para lembrar deste sofrimento, lembrar de que havia urgência de sair daquela situação de escravidão, que haveria situações, não é, que a pessoa desejaria sair, deveria ser retirada, não poderia continuar vivendo desta mesma forma. E isto simboliza muito bem o que Cristo Jesus iria fazer alguns milhares de anos depois, ali na cruz do Calvário, quando ele entregaria a si mesmo o seu corpo, derramaria o seu próprio sangue e traria para nós a salvação. O Senhor Jesus, ele participou da ceia. Nós temos isso registrado nos 4 evangelhos,
E esta ceia foi feita após a celebração da Páscoa. Então Jesus, como bom judeu que era, ele participou da Páscoa judaica, comeu ali a carne do cordeiro, bebeu a erva amarga, comeu do pão sem fermento. E após a Páscoa, ele vai fazer uma nova celebração. Ele vai produzir um novo mandamento, uma nova função para a igreja, a qual ele estava morrendo na cruz do Calvário para constituir. Então, Cristo Jesus, ele, a partir da celebração da Páscoa, ele desenvolve, então, a ceia que ele deixa para a igreja. Não mais 3 elementos, mas 2. Em vez de ervas amargas, pão sem fermento e carne de cordeiro, o Senhor Jesus vai utilizar a comida comum naquela época. Ele vai utilizar-se do pão e do vinho, porque pão e vinho era o arroz e feijão do dia de hoje, aqui para nós brasileiros, goianos. Elementos comuns, possíveis de serem encontrados em qualquer lar. Então, esta instituição que Jesus faz agora, dá-se para nós esta nova comemoração, pois não precisamos comemorar mais a Páscoa como o judeu comemora, mas precisamos celebrar a ceia com o significado que a ceia tem. Observemos o que Paulo vai dizer aos Coríntios, em 1 Coríntios, capítulo 11, versos de 23 a 30. Acompanhe comigo agora a leitura desse trecho maior. 1 Coríntios 11, versos de 23 a 30. Paulo começa essa passagem dizendo assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Então, aqui nós vemos uma tradição que Paulo aprendeu, alguém ensinou isso para ele, o Senhor Jesus ensinou aos discípulos, passou-se para Paulo e para as demais igrejas, e Paulo continua levando isso para as outras igrejas. E aqui ele leva este costume, esta maneira de se interpretar a ceia do Senhor. E Paulo vai falar à igreja que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, a ceia aqui é o jantar da Páscoa, né? Depois do jantar da Páscoa, o Senhor Jesus pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança, é o novo testamento, né? É o novo contrato que faço no meu sangue. E façam isto, celebrem a ceia, todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Então, o pão e o vinho deve ser distribuído para a igreja, em razão da memória de Cristo. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Devemos participar da ceia de forma consciente, de forma a entender o que estamos fazendo. A ceia, ela tem funções, ela tem propriedades que a igreja deve saber discernir. Cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então examine se você está participando da ceia de forma certa, de forma correta.
Você e o Espírito Santo que deve fazer isso. Não é o diácono que entrega o pão e o vinho para você, não é o pastor que vai dizer se você pode ou não, mas se você compreende o que a ceia significa para a igreja. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Não tem bênção nenhuma, não tem livramento nenhum, não tem consequência benéfica nenhuma, mas apenas juízo, apenas mais pecado, porque você está fazendo algo que você não considera, que você não compreende, que você não entende. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Então, na igreja em Corinto, muitas pessoas estavam participando da ceia de forma indigna, de forma sem considerar o que Cristo fez para com a igreja e para com aqueles que nele creem. É bom a gente dizer que havia uma celebração antes da ceia do Senhor. Essa celebração era um jantar comum. Nós lemos isso na própria carta de 1 Coríntios. Então há um jantar comum. Cada um leva o que pode. Junta-se em uma grande mesa e ali celebra a comunhão. Celebra, né, entre os irmãos. Como a gente fazia antes de entrar a pandemia. Então, cada um levava o que tinha para que ali pudessem comer juntos, comer, né, e saciar a fome uns dos outros. Após esse jantar comum, havia a celebração da ceia, a ceia do Senhor, com pão e vinho. Não era muito pão no sentido de ser uma refeição completa, uma janta. Não era. Tanto que Paulo vai dizer, se você está com tanta fome, por que você não comeu em casa? Então não é janta, é simbolismo. Você vai receber um pedacinho de pão, porque aquilo dali é para encher o seu espírito, para renovar a sua fé, não é para encher o seu bucho, né? Para encher sua barriga, você tem comida em casa. E de igual forma, o vinho. Não é para se embebedar, mas é algo para você lembrar do sangue do Senhor Jesus derramado ali na cruz do Calvário, para que você lembre do sacrifício de Cristo, da nova aliança que ele fez com todo aquele que nele crê. Por isso que Paulo condena aqueles que não participam da ceia de maneira certa. Estes adoecem, estes morrem, estes continuam com seus pecados. A ceia, ela é comemorada. O Senhor Jesus vai mostrar isso para nós, para que os crentes confessos, para aqueles que creem no sacrifício de Cristo, para aqueles que aceitaram que Cristo morreu para nos salvar, que eu e você não temos o poder de perdoar ou de sermos perdoados, mas no sentido de que Cristo é quem nos perdoa, Cristo é quem nos salva, Cristo é quem vai fazer em nós o que nós mesmos não podemos fazer. É Cristo Jesus quem escreveu o nosso nome no livro da vida. É Cristo Jesus ali na cruz do Calvário como um sacrifício perfeito, sem pecado, sem mancha, sem mácula, satisfaz a ira de Deus, satisfaz tudo aquilo que Deus está cobrando da humanidade, desde o pecado de Adão e Eva e até o fim dos tempos. E Cristo vai pagar a dívida que era nossa. O pecado nosso foi levado por Cristo ali na cruz do Calvário. E Cristo pagou, Cristo se sacrificou para nos salvar. A ceia do Senhor é um memorial para os crentes confessos. E para o incrédulo, é um convite ao arrependimento e à fé, uma vez que, por meio da ceia, a igreja sempre anuncia o sacrifício de Cristo, que sim valeu a pena, e anunciamos isso até que Cristo volte. O significado da ceia.
há alguns conceitos sobre estas passagens que determinadas doutrinas defendem. Por exemplo, a doutrina católica apostólica romana compreende que na ceia, quando o sacerdote faz ali a dedicação dos elementos, o pão vira carne e o vinho vira sangue, literalmente, baseado no texto de João capítulo 6. Mas não é bem isto que a gente observa aqui em 1 Coríntios 11. Paulo não vai citar nenhuma situação de mudança, né? De transformação de substância, de transubstanciação. Paulo não vai mostrar isso daqui. Há a visão das doutrinas de Lutero. Lutero, ele vai ensinar, ele vai entender que há não uma transformação de substância, mas um agregado, aonde o pão e o vinho recebem um poder, não é? Recebem ali um espírito, e aquele que come do pão e bebe do vinho acaba tendo mais substâncias do que um pão e um vinho comum. A visão de Calvino, ele entende que há uma presença mística sobre os elementos, que o Espírito Santo está sobre os elementos, e quem come daquele pão e bebe daquele vinho que foi consagrado, recebe graça. Por isso que a palavra Santa Ceia é proliferada. É nesse sentido que Calvino fala. Há uma bênção especial sobre esses elementos. Então, o pão e o vinho se tornam santos, aqueles ali. Por isso que muitas comunidades pegam o pão e o vinho e guardam, não dão para as crianças, não pode ser jogado fora. E aquele pão e o vinho daquela celebração da igreja é que deve ser levado para as pessoas que não puderam estar no dia da celebração, seja por motivo de viagem, motivo de doença, né? Então os diáconos pegam desse pão e o vinho e levam para a casa dessas pessoas e ali celebra com eles a ceia. E a visão que nós temos, a história, né, onde o teólogo suíço Zwinglio, ele começa a defender e tomou partido, vamos dizer assim, dentro das igrejas batistas, que é o símbolo memorial. E memorial não é simplesmente trazer a memória, não é isso. Mas memorial no sentido de dar honras, de respeitar, de não esquecer, de renovar a nossa fé naquilo que foi feito, naquilo que foi mostrado. Então, a ceia tem estes significados, mas dentro da Igreja Batista, nós compreendemos que a ceia ela é um memorial. O pão não é mais santo do que o pão que você tem na sua casa. O vinho aqui não é mais santo do que o suco de uva que você tem na sua casa. Nós não temos dificuldades em, depois da ceia, da celebração da ceia, né? Nós não temos dificuldades com o que vamos fazer com aqueles elementos que sobraram. Nós vamos aproveitá-los, não é que vai jogar fora, né? Mas é pão e é suco. A Igreja Batista entende que a ceia deve ser realizada para que a igreja compreenda, traga novamente à sua mente, à sua percepção, o seu contrato. É como os cônjuges, que ao olhar para a aliança, entende que existe um compromisso, entende que existe algo que ele deve se importar, que ele deve cumprir, existe um acordo aqui. Que este símbolo aqui não é simplesmente um adorno, mas sim algo que traz à mente de quem o possui do compromisso firmado.
Então, quando observamos a ceia e participamos da ceia, nós entendemos o compromisso de Cristo para conosco e o nosso para com Cristo. Nós continuamos crendo que o sangue de Jesus tem poder, que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário é efetivo, e todo aquele que crê em Cristo é salvo. Nós não somos salvos por nós mesmos, mas sim por Cristo Jesus. Quem não crê em Cristo Jesus e participa da ceia, continua nos seus pecados. Ah, mas eu estou em pecado, eu cometi um pecado hoje. Aí tem a ceia, como que eu devo proceder? Analise você junto com o Espírito Santo. Se você cometeu pecado, qual é a atitude que deve ser tomada? A palavra diz que nós devemos nos arrepender dos nossos pecados e confessar a Cristo Jesus para sermos perdoados. Então faça isso. Não, não vou participar da ceia não. O que você está dizendo? Eu quero continuar no meu pecado. Eu quero continuar no meu erro. Eu quero continuar nessa situação. É isso que você está dizendo. Há circunstâncias em que não podemos de imediato resolvermos. Às vezes, nós viemos brigados, né, de casa para a igreja. Às vezes o irmão, a irmã, teve uma discussão ferrenha lá na sua casa. E aí chega aqui na igreja, cada um senta emburrado para um canto, né? Então tem que resolver isso daí. Você não está vivendo em comunhão com os irmãos. Você não está vivendo em comunhão com o Cristo, o dono da igreja. Precisa ser resolvido. Mas quem vai dizer isso é o Espírito Santo, junto com você. Novamente, não vai ser uma decisão de A ou B, de um ser externo, outro ser humano, mas sim do Espírito Santo que habita em você, que vê o seu pecado, que vê a sua atitude. Pois se você não liga, não se importa com o que você está cometendo de erros e não quer se retratar, não quer se arrepender, a palavra do Senhor diz, lá no livro de Hebreus, que o Pai vai te corrigir, vai te admoestar. E o Senhor, o nosso Deus, sabe muito bem como nos disciplinar, sabe muito bem até onde nós podemos suportar. Ele vai cumprir o seu papel de pai. Vai ter uma conversa importante com você, né? Bom, quando Cristo Jesus instituiu a ceia, ele utilizou-se de pão sem fermento e utilizou-se de vinho. As igrejas, ao longo dos tempos, isso dentro da Igreja Batista, começou a haver variações. Como nós temos o pensamento, compreendemos diante do texto bíblico que se trata de um memorial, algo representativo, algo simbólico. Então o pão não necessariamente precisa ser sem fermento. Não precisamos ir à literalidade ali desta situação. Utilizamos o pão comum. E o vinho, por causa de muitas pessoas que chegam até a igreja e são ou eram dependentes do álcool, né? A igreja não utiliza bebida alcoólica, pois quem é alcoólatra é quem é mesmo, né? Porque o alcoólatra, o alcoolismo é uma doença que penetra no DNA ali. Por favor, não leve isso aí ao pé da letra, mas que penetra no viciado, no álcool, em que ele tem um período de abstinência. Então, se o alcoólatra fica 20 anos sem beber, e depois de 20 anos volta a tomar ali uma bebida alcoólica, aquela ânsia, né, o vício também retorna. Então, para não haver recaídas, vamos dizer assim, e não promover o uso de bebida alcoólica, a igreja passou a adotar então o suco de uva. E na nossa cultura é possível comprar suco sem ser fermentado, sem ter um teor alcoólico, tá bom?
frequência da celebração da ceia. Há determinadas igrejas que fazem uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses. Não tem uma regra fixa. Não se deve fazer de uma forma que seja corriqueira e a ceia caia na rotina, né? Vira uma refeição, vira um tira-gosto depois do culto. E não se deve fazer tão distanciada que ela seja retirada da nossa memória. Então, as igrejas têm liberdade para adotar a frequência da celebração da ceia. Aqui em Catalão, nós procuramos celebrar a ceia sempre no primeiro domingo de cada mês, né? Mas não é algo fixo, que não possa ser modificado, que não possa ser adiado. E agora, nessa situação de pandemia, há igrejas, como a Igreja Batista aqui em Catalão, que está adotando o método desta ceia, onde nós celebramos de uma maneira, entre aspas, virtual, todos ao mesmo tempo, mas cada um nas suas casas, acompanhando pelas redes sociais. Tem igrejas que não entendem que isso é possível e não fazem a ceia assim. Tem a liberdade para isso. A ceia, ela é para aquele que crê em Jesus Cristo, para aquele que pertence à igreja, porque a ceia é para a igreja. É só aqueles que pertencem à igreja do Senhor Jesus, não é a igreja A ou B. Dentro mesmo do meio batista, irmãos que defendem que a igreja deve ser só para a igreja local. A ceia, né? A ceia deve ser só para a igreja local. Eu ouvi dizer de certas igrejas batistas que celebram a ceia no meio de semana no culto matutino, um culto de oração, logo cedo, para que somente os crentes da comunidade possam estar. Mas nós, aqui em Catalão, compreendemos e praticamos que a ceia é do Senhor Jesus. E todos aqueles que são cristãos, que são salvos em Cristo Jesus, que estão em comunhão com o Senhor Jesus, o dono da igreja, e com a igreja, que é o corpo de Cristo, estes devem participar da ceia. Todos aqueles que pertencem à igreja onde Cristo Jesus é o único e suficiente Salvador. Todos aqueles que pertencem à igreja, que já foram batizados, que já deram seu testemunho público de fé. Então, não fazemos a ceia de qualquer forma. Não participamos da ceia também de qualquer forma. É preciso ter regras. Mas a ceia não deve ser utilizada como disciplina. Fulano está em disciplina na igreja e aí ele vai ficar 6 meses sem participar da ceia. Infelizmente, há certas interpretações que praticam isso. Mas compreendemos, assim como diz Paulo, que quando há o arrependimento, a pessoa arrependida deve ser ingressada o mais rápido à igreja, para que Satanás não triunfe sobre ela. Então, participar da ceia é um privilégio, mas é um privilégio para aqueles que creem em Jesus. Um privilégio para aqueles que já foram batizados e são inseridos na igreja, estão congregando. Agora, o sujeito que não tem igreja fixa, a pessoa que fica pulando de galho em galho, a pessoa que diz que ama a Cristo, mas não ama a igreja, está errado, não deve participar. E, novamente, nós somente orientamos, nós não vamos negligenciar. No momento da ceia, o diácono passará perto de você, e se você compreendeu isso e deseja participar da ceia, se encaixa nestes moldes, amém. Mas se você pegar ali o pão e o vinho para poder tomar, para poder comer, e você não se encaixa nesses moldes,
Não vai ser a igreja que vai te disciplinar, mas sim o Senhor da igreja, mas sim o Cristo Jesus, mas sim o Senhor Espírito Santo que conhece o nosso coração. Que cada um examine a si mesmo, busque se santificar, busque se interagir em âmbito de comunhão com todos os que pertencem à igreja e com o Senhor da igreja. Assim podemos participar da ceia de forma digna, de forma que nos traga bênçãos, de forma que aumenta a nossa fé, testemunha de Cristo e glorifica o nome do Senhor, o nosso Deus. Amém, amados? Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, amado Pai, muito obrigado por este estudo que o Senhor tem nos dado. Obrigado porque o Senhor fala conosco de muitas formas. E dentro da igreja, a ceia, a celebração da ceia, é uma forma muito eficaz de testemunho do teu sacrifício ali na cruz do Calvário, de reverência do teu povo em aceitar as tuas ordenanças, de buscar a Ti, ó Pai. Santo Deus, que é a primeira igreja batista e que todas as igrejas que confessam o Teu nome como único e suficiente Salvador, continuem celebrando a ceia até que o Senhor retorne. Que nós não venhamos cair na mesmice e nem no esquecimento, mas que possamos fazer essa celebração com reverência e que o nome do Senhor seja engrandecido mais uma vez. Santo Deus, nós te clamamos, venha sobre nós, renove a nossa fé, aumente a nossa vontade de te buscar, de estar, Senhor meu Deus, em comunhão com os nossos irmãos, de fazer as coisas conforme o teu agrado. Que a igreja continue a te celebrar o teu sacrifício salvador, celebrar que o Senhor nos uniu, que o Senhor, meu Deus, é quem nos dá a comunhão, que o Senhor é quem nos dá a salvação. E que possamos fazer isso até que o Senhor volte a esta terra, nos arrebate, nos leve para o céu, e lá no céu celebraremos a ceia face a face contigo. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, estamos chegando ao fim dessa celebração. Lembro que domingo, se nada mudar no decreto, porque o decreto tem vigor até segunda-feira, domingo nós continuaremos com a escola bíblica dominical e o culto à noite, somente de forma online, tá bom? Se vocês precisarem de algo que eu puder estar ajudando, que a igreja puder estar ajudando, entre em contato, vamos aí abençoar uns aos outros. Pedimos humildemente que os irmãos continuem ajudando com seus dízimos e ofertas. Nós deixaremos o número da conta aqui na tela, deste vídeo, agora no final, e que possamos entender que fazemos parte de um grande grupo, da igreja que Cristo constituiu, e que em breve o Senhor Jesus voltará e nos levará para junto dele, onde nós poderemos celebrar, engrandecer e bendizer o nome santo do Senhor. Amém? Tenham todos um ótimo final de semana, tenham todos aí um restante de noite agradável e se cuidem, não é? Protejam a si mesmo, protejam aí os seus familiares, proteja a todos. Que o bom testemunho de Cristo flua da sua vida e glorifique ao Senhor, o nosso Deus. Deus abençoe a todos, tenham uma ótima noite em nome de Jesus.